O problema não é o que acontece com a gente. O problema é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Fernando, quem foi que disse isso? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Tem tudo a ver com a nossa entrevista de hoje. Eu vou conversar aqui com a Tatiane Araújo, que é psicóloga, palestrante. Agradeço muitíssimo, Tati, por estar conosco hoje aqui. Eu que te agradeço pelo convite, vai ser um prazer a gente estar aqui trocando uma ideia sobre algo que eu simplesmente respiro há mais de 15 anos, que é emoções, inteligência emocional e toda essa nossa construção. E não há dúvida que nós somos criaturas emocionais, né? Somos. As emoções, elas estão à flor da pele, em alguns mais, em outros menos. A pergunta que eu te faço logo nesse começo, Tati, é o seguinte: como é que a gente pode fazer para reagir bem diante de um problema? Uma fechada no trânsito, uma briga em casa, uma discussão, o marido com a mulher com o marido, os pais com os filhos. O que a gente faz, afinal de contas? Tem segredo? Tem remédio para isso? Como é que você explica? Na verdade não tem segredo, mas tem formas alternativas de a gente lidar com esses desafios, né, que acontecem na vida. O que a gente precisa entender primeiro é que tudo que nós somos, fazemos e pensamos foi aprendido. Então a gente tem essa base, tem a nossa base histórica, né, que a gente estava conversando aqui no backstage antes, mas a nossa base atual, ela é muito do presente, sabe? Esse passado não tão presente, dos nossos pais, dos avós que a gente conviveu. Então é como se o nosso emocional e a forma como a gente reage às coisas, nossas perspectivas, elas fossem desenhadas pelo esse ambiente. Então a criança que nós fomos um dia aprendeu por observação, por experiências e por sentimentos. Então, é comum que a gente reaja quando a gente não tem um processo de autoconhecimento e controle emocional com base naquilo que a gente aprendeu. Então, você sempre vai reagir a algo de forma negativa se você tem essa perspectiva negativa porque você aprendeu a ter. Sabe as pessoas que sempre têm o hábito de olhar o copo meio vazio? Pessimistas. Os pessimistas. Elas aprenderam a ser assim. E aí, quando você vai mergulhar nessa história, talvez seja um mecanismo de defesa emocional. Eu prefiro sempre olhar o lado ruim, porque se der bom, ok. Mas se der ruim, eu tô meio que preparada, como se tivesse uma preparação para aquilo que é ruim, né? Então, eu acredito que é muito essa questão da gente conhecer a nossa forma de agir, de ver e pensar, e começar a avaliar quais são as outras possibilidades que eu tenho. Porque a gente até brinca ali com a síndrome da Gabriela, né? Então, a Gabriela tem aquela música de nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Mas quando a gente fala de seres humanos em constante evolução, isso não vale. Não vale. Porque nós somos e podemos mudar. Então, a gente pode mudar e evoluir para melhor se adaptar sempre. Porque esses estresses, essas coisas que a gente não sabe lidar, além de afetar o outro, também afeta a gente. A gente se sente mal. É ruim estar estressado, é ruim se desentender com as pessoas a todo momento, é ruim sentir ciúme, é ruim ficar com raiva, porque são emoções que vão ali deteriorando a nossa alma, digamos assim, a longo prazo. Envenenam a nossa mente, o nosso corpo, né? E envenenam a sua visão de vida. Então você vai viver de acordo com aquilo que você pensa. Então às vezes você pensa assim, nossa, por que o fulano age de tal forma? Se a gente for investigar o que passa na cabeça da pessoa, é ruminando coisas toda hora e o que tem na minha cabeça escorre para o meu comportamento de uma forma muito direta. Você falou sobre pessimismo. O que é melhor? Ser uma pessoa pessimista, que vê o copo meio vazio, ou ser otimista, que vê o copo meio cheio? Ser a pessoa que avalia evidências. Evidências. E olha para a realidade. A gente tem uma técnica. Não é uma coisa nem outra. Não é uma coisa nem outra. É olhar e enxergar a realidade. O que eu tenho aqui? Mas a realidade, ela pode ser vista de várias formas, né? Exatamente. Só que faz? A gente tem uma técnica dentro do consultório que eu aplico, que é a avaliação de evidências. Então, quando a gente tem um pensamento, por exemplo, vou lá com o Fernando no CameraCast, nossa, vai ser horrível. Não vou conseguir falar. Ela já vem com aquela coisa pré-definida. No momento que eu recebo o convite, já vem uma enxurrada de pensamentos negativos sobre a minha performance aqui. E aí, se eu paro para pensar, quais são as evidências que eu tenho que sustentam que a minha participação lá vai ser ruim? Boa. Opa, essa aí é boa. Quais são as evidências? Boa. E aí eu começo a procurar evidências, por exemplo, eu tenho essas evidências positivas, porque esse não é o primeiro podcast, eu já tenho eu tenho um canal no YouTube, já participei de programas de TV várias vezes, então eu já tenho experiências positivas que provam que essa aqui pode ser que seja positiva. Positiva também. E daí, se não tem evidência,
a gente trabalha com o que a gente tem, que é a hipótese. A hipótese. E daí eu venho, me preparo e vou fazendo o que eu tenho de melhor, entende? Então, por isso que não é a gente entrar naquela onda de positivismo tóxico, de que, nossa, a vida é linda, tá tudo lindo, ninguém tem problemas. E nem, nossa, é tudo horrível, catastrófico, também não. Os polos, eles são negativos. Então, quando a gente encontra o caminho do meio, o que eu tenho? O que eu tenho? Qual a evidência que eu tenho de que vai ser ruim? Qual a evidência que eu tenho que isso aqui não tem, porque eu não tenho problema com isso? Porque às vezes eu tenho e preciso encarar. Claro. Então, às vezes eu não tenho e fico inventando. Então, existem todas essas questões. Isso é muito bacana, né? Principalmente para você que está nos acompanhando agora, porque às vezes a gente ou é branco ou preto, ou é para o sul ou é para o norte. Sim. Né? E nem tudo é assim. Não. Né? E fato é essa a sua resposta, que é muito bacana. Acho que é isso mesmo, né? E a gente sofre mais, as evidências. A gente sofre muito mais quando a gente foca nesses 880. Foca nos... Exato. Porque ou é pedra ou é água. Não, existe um caminho alternativo no meio, onde a construção das nossas emoções é aqui. Então a gente não precisa concordar, às vezes, com tudo. Mas qual é o caminho do meio? Qual é o caminho do meio para o Fernando me entender, para que eu entenda o Fernando? Daí a gente entra com aquela resolução de conflitos saudáveis. Porque senão eu quero que as coisas sejam do meu jeito. A gente vê muito isso em relacionamento, né? E você quer que as coisas sejam do seu, a gente conflitua, não acha caminho no meio, não resolve. E aí entra naquele ciclo de sofrimento constante desnecessário. Tem algo muito bacana, né, que eu ouvi já faz bastante tempo, que diz o seguinte, né, que a evolução da espécie humana ocorreu baseada em 3 princípios. Primeiro, a supervalorização das ameaças. Segundo, a pessoa subestimar recursos e subestimar oportunidades. Esses 3, né? Supervalorizar as ameaças, por quê? Porque você imagina no tempo das cavernas, com os perigos dos animais e assim por diante, da morte, né? Que poderia ocorrer a qualquer instante num ataque feroz. Então, qualquer coisa que ameaçasse se supervalorizava para se sobreviver, fazia parte da subsistência. E aí subestimar recursos, também subestimar oportunidades. E aí eu fico aqui na questão da supervalorização das ameaças. Quando a gente começa a olhar para as coisas ao redor, e eu começo a ter medo de determinadas situações, é uma questão emocional, né? Eu tenho medo do enfrentamento de determinadas situações, né? Tenho medo dessas ameaças, isso pode ser uma oportunidade de trabalho. Quantas pessoas, muitas vezes pode ser o seu caso, surge uma oportunidade de trabalho para ganhar 2, 3 vezes mais do que no trabalho atual. E a pessoa pensa, não, mas aqui está confortável, aqui está legal, o que vai acontecer lá? Né? A possibilidade de eu não conseguir me adaptar. Tem que ter um gerenciamento emocional forte, né, Tati? Tá, então vamos só falar da questão do medo e daí a gente entra na questão do gerenciamento. O medo, ele já é uma emoção que veio instalado no nosso hardware mental. Já está ali histórico. Já está ali histórico. Medo, raiva, porque são emoções que nos protegem. Se você tem dificuldade de acessar a raiva é saudável, tá? Não é aquela raiva que a gente chuta e briga e explode, não. Essa raiva ela é negativa. Mas a raiva onde você consiga defender o seu espaço, se posicionar com assertividade. A raiva faz a gente conseguir fazer isso. Se eu tenho dificuldade de acessar a raiva, eu tenho dificuldade de me defender. E aí eu me torno aquela pessoa molenga, onde as pessoas fazem o que querem porque eu não consigo estabelecer limites claros. O famoso banana. O banana, exatamente. E aí assim, vai lá, que o fulano perdeu todo mundo, deixa pra lá. E não que seja ruim perdoar, perdoar é bom. Pode fazer o que quiser com ele, com ela. Isso, pode fazer, que ele não fala nada não. Vai dar nada. Deixa. É aquela famosa pessoa boazinha demais. A boazinha. A boazinha que só se ferra no final das contas, né? E hoje, por exemplo, eu atendo pacientes em consultório que têm dificuldade de acessar a raiva por conta de uma construção emocional. Então, essas pessoas elas foram muito negligenciadas, muito cerceadas durante a infância. Então, eu não consigo expressar aquilo que eu não acesso. Então, assim, se a raiva denota algo negativo para mim, aí eu vou ter dificuldade de acessar. Isso vale para todas as emoções. Para tristeza, aceitação da vergonha, porque emoções são ferramentas de comunicação. E aí a gente vem no medo. Você falou lá dos Homens das Cavernas. O medo, ele foi o que trouxe a gente pra cá. Porque eu preciso avaliar ali a minha noção de perigo pra saber se eu vou sair aqui da minha caverna e um leão vai me atacar e me matar, por exemplo.
Só que quando a gente vem para os dias atuais, que o leão não vai entrar aqui e matar a gente, por exemplo, a gente vem para medos sociais, que é medo de falar em público, por exemplo, as fobias. Às vezes não chega a ser no extremo dessa evitação, mas o medo de assumir uma possibilidade, uma probabilidade nova de trabalho, o medo de mudar de estado, por exemplo, como eu acabei fazendo. Então, esses medos, eles vão minando a sua performance e a sua vida. Como que a gente chega nesses medos? Através do desenvolvimento da nossa autoestima. Então, existe o medo que te impede de atravessar... A autoestima, no caso, o valor que eu dou a mim mesmo. A mim mesmo, isso. A estima de o que eu sou capaz, o que eu mereço e qual é o meu valor. Senso de capacidade é autoestima. Autoestima não é cabelo, roupa, magreza, nada disso. É o valor que eu me dou. É senso de capacidade, valor e merecimento. E aí eu tenho medo que me impede de atravessar uma rua sem olhar. Então, o medo é que diz, ei, você tem que olhar para os dois lados, senão um carro pode vir bater você. O medo é que me impede de ir lá para o meio do mar nadando e poder sofrer um afogamento ali, por exemplo. Super saudável. Esse medo é saudável, porque a gente está ali tranquilo. Agora, o medo de assumir possibilidades de trabalho, oportunidades de trabalho, o medo de mudar, o medo de sair de um relacionamento, o medo de falar em público, é um medo emocional, que está baseado na visão que eu tenho de mim, no meu senso de capacidade. Eu só estou aqui com você hoje porque o meu senso de capacidade de autoeficácia é positivo. Senão, quando eu recebo o convite, eu penso, acho que não vou dar conta disso, não. Eu não vou, não. Vai que eu falo uma besteira. Vai que ele não gosta de mim. Meu Deus, eu não vou. Quem é que vai estar assistindo isso? O que as pessoas vão pensar de mim? Aí a gente começa com milhares de pensamentos sabotadores. Então, a gente precisa mexer aqui em consciência. Então, quanto que eu tenho consciência de quem eu sou, da minha performance, daquilo que eu desenvolvi, e a minha autoestima. Trabalhar a consciência que eu tenho de mim, por que esses pensamentos... Aí a gente entra com uma série de evidências, né, desses pensamentos, com evidência que eu tenho que as pessoas não vão gostar. Por que eu acho que as pessoas não vão gostar? Isso é uma construção, né, Tati? É uma construção, só que está relacionada a isso. As pessoas que nos acompanham agora, elas talvez pensem assim, Fernando, eu estou acompanhando vocês nessa entrevista, e é uma coisa que eu me encanto aqui, eu estou observando, é a confiança da Tati. A forma como ela se comunica. Ela está transmitindo isso de uma forma tão confiante, honesta, com uma autoridade tão grande, que isso me surpreende. Fernando pergunta para a Tati da onde vem isso. Então vamos lá. Primeiro, eu não posso dizer para você aqui que eu já venci um processo de vergonha, porque, como eu sempre brinco aqui com meu esposo, foi uma fila ali quando o Papai do Céu distribuiu que eu não entrei. Mas vamos lá do construto que a gente estava falando lá atrás, né? De como isso foi construído na infância, por exemplo. Eu vim de um lar que fortaleceu isso. A comunicação no meu ambiente, ela não era tolhida, ela era estimulada. Então, desde criança, eu fui essa pessoa que eu não fui cerceada na hora de fazer uma apresentação, na hora de fazer algo na escola. Você não passou por isso? Não passei por isso. Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, mulheres, que a mãe falava assim, lá vai a Maria Aparecida. As pessoas não gostam de pessoas aparecidas. E aí, o que ela desenvolveu? Uma timidez excessiva. Porque ela, ao invés de ela aparecer e ir para o mundo, ela queria se esconder. Então, existe essa construção do meio ambiente. Só que quando a gente vai para a escola, ensino médio, faculdade, a gente vai aprendendo coisas sociais, né? Do tipo, quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso, o que as pessoas esperam de mim. E aí é uma construção de identidade que eu fiz durante muitos anos dentro da terapia. Então, hoje eu tenho muita confiança naquilo que eu sei, tanto que eu não vou sentar aqui na sua frente para falar sobre mecânica, porque daí a minha segurança vai lá para baixo. Eu não trabalho, é a tua área de atuação. Não é a minha área. Eu não trabalho com idosos, por exemplo. Eu pouco entendo sobre psicologia do idoso, mas dentro daquilo que eu sei, que é desenvolvimento pessoal, emocional, ansiedade, tudo isso, a autoestima, tudo isso que rodeia o desenvolvimento, até para impactar em carreira mesmo das pessoas, a gente pode passar horas conversando aqui, porque eu estudo isso há 15 anos. Então, existe esse desenvolvimento mesmo pessoal, aí depois a gente vai para a vida vai colocando várias manchas na nossa identidade, e essas manchas, elas são limpadas dentro da terapia mesmo, que eu já fiz, venho de um processo, né? Psicólogo que não faz terapia também é de se desconfiar. Exatamente. Muita gente, inclusive, fala, né, que o que mais precisa de terapia, muitas vezes, é o psicólogo, né? A gente absorve muito, a gente tem que jogar isso em algum lugar, né? Tem que ter terapia. Tem que ter terapia. Satisfeito aí? Satisfeita com a resposta? Pois é. Eu perguntei, viu? De repente era justamente a pergunta que você queria fazer. No começo dessa entrevista eu falava o seguinte, né? E
e você prestou atenção no que eu falava aqui, eu dizia que não é o problema que acontece com a gente que realmente é o problema. O problema é o que a gente faz com aquele problema que aconteceu com a gente. Isso é algo muito bacana e às vezes parece meio difícil de entender, mas não é difícil de entender, né? Porque o que a gente tem que entender, né, Tati, é que o fato que ocorreu com a gente, que pode ser dos mais diversos, e se tem uma coisa que a gente enfrenta nessa vida, são problemas, São né? fatos. São coisas realmente que ocorrem a todo momento e para todo mundo. Sim. Mas o que a gente tem que entender é que esses problemas, eles não são determinantes, Não. né? O que determina realmente é a nossa postura. Isso. É como a gente reage, né, Tati? Sim. É Exatamente. isso que vai mandar, isso que vai ditar. Tem pessoas, por exemplo, que infelizmente estão pagando hoje pena na cadeia, num presídio, numa penitenciária, estão aí encarcerados. Por quê? Porque tiveram uma reação incorreta diante do problema. E aí sim terminaram com um baita de um problema, Sim. com a consequência da má reação que tiveram diante do que ocorreu, né? Sim. Sabe quem disse essa frase? O Jean-Paul Sartre. Olha, foi dele a frase? É dele a frase. Jean-Paul Sartre. O Sartre é um filósofo fenomenológico existencial, que é uma das abordagens da psicologia ali dentro, né? E onde ele fala sobre esse ser no mundo. Então, ser no mundo está sujeito a milhares de coisas. Então, a gente tem etapas. A primeira etapa é, nós somos quem as pessoas que conviveram com a gente, que formaram a nossa identidade, fizeram de nós. Então, eu tenho valores introjetados através do meu ambiente familiar. Então, se eu fui criado com pai, com mãe, com vó, com tio, enfim, eu tenho os valores daquele ambiente, independente do ambiente que seja. Porque a minha visão foi moldada por aquele ambiente. Eles foram colocados sobre a gente. Exatamente, porque eles foram ensinados ali, religiosos, enfim. E aí a gente tem a segunda etapa, que é quando a gente vai para a vida expressar esses valores. E aí, quando a gente vai para a vida, que é a segunda instituição social, a primeira é a família, a segunda é a escola, a gente vai testando aquilo que nós aprendemos. E aí, depois, a gente tem a terceira fase, que já é da vida adulta. E aí, a vida adulta é uma mistura daquilo que eu aprendi em casa, com os testes que eu fiz na vida, e aquilo que eu decido fazer. É por isso que o Sartre fala isso, porque, ok, eu posso ter aprendido na minha casa que é normal existir agressão dentro do relacionamento, porque eu cresci vendo meu pai agredir a minha mãe. Só que quando eu cheguei lá na escola, eu fui repetir esse padrão com os meus relacionamentos. Não funcionou. E eu aprendi que isso não era legal. A partir de agora, eu não quero ser essa pessoa agressiva. Aí sim, eu vou arrumar os subterfúgios necessários para que eu consiga mudar isso. Então, nós não somos frutos do nosso ambiente, porque assim que nós nos tornamos adultos, a gente tem o poder de escolha. Então, o poder de decisão qual o caminho. Aí entra aquela frase que a gente estava conversando, conhecimento liberta, mas o que transforma o movimento. Porque a minha mentalidade, a forma como eu vejo a vida, o mundo, tudo aquilo, ela é formada pelo arcabouço de conhecimento que eu tenho. Então, quanto menor o meu conhecimento, menor são as minhas referências. Quanto menor são as minhas referências, mais escassas são as minhas possibilidades. O repertório é menor. Isso, e aí a gente vai retraindo, ao invés de expandir cada vez mais. Então, quando a gente vem de algo que... Eu não nasci numa família rica, enfim. Só que o que sempre foi construído em mim? Você precisa estudar... Porque a gente valoriza muito, eu até brinco assim, que eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas uma coisa que eu sempre vou estimular meus filhos a fazerem é estudar. Faça uma faculdade, estude, independente de qualquer coisa, de inteligência artificial, de qualquer coisa. É a libertação, né? Estude. E aí eu fui estimulada nesse ambiente que conhecimento era importante. E eu fui levando isso. E exatamente o que me fez estar aqui hoje na sua frente foi ampliar minha mentalidade. E aí eu não fui mais fruto daquele ambiente, daquele bairro que eu fui criada, da escola pública onde eu estudei e onde muitas pessoas que eu estudei ainda estão vivendo a mesma realidade. E eu saí disso. Tati, como que a gente consegue fazer esse salto? Estudando. Ampliando o repertório de conhecimento. Expandindo a mente. Expandindo a mente e ambiente. O ambiente fortalece. O ambiente é determinante. Eu tenho uma comunidade de desenvolvimento pessoal para mulheres e eu falo para elas, você é fruto do ambiente que você se coloca. É o ambiente. Hoje cedo eu ainda conversava com uma senhora que trabalhou mais de 30 anos numa determinada empresa e ela estava muito desgostosa da atuação dela e ela foi demitida depois de 30 anos.
Aí ela me dizia assim, Fernando, quando eu fui demitida, os primeiros 30 dias eu fiquei muito feliz. Uhum. Por quê? Porque ela estava fora daquele Sim. ambiente, ela saiu do ambiente. Uhum. E aí depois ela foi recontratada pela empresa para trabalhar por fora, para a empresa. E aí ela disse que voltou a tristeza quando ela foi recontratada. E eu disse para ela, bom, a vida te ajudou. Ela te tirou da empresa, te empurrou. E você voltou. Né? Então, o ambiente realmente tem um poder gigantesco, né, Tati? Agora eu te digo assim, Tati, às vezes quem está nos acompanhando agora está num ambiente de trabalho, né? Com colegas, está nesse convívio, que a gente costuma dizer que é a nossa segunda família, né? O ambiente de trabalho é a nossa segunda família. Às vezes até para dizer que é a primeira, porque... De tanto tempo que a gente passa, né? É claro, mais tempo no trabalho do que com os nossos familiares. Então, passa a ser uma relação familiar. E em toda relação familiar tem o quê? Conflitos, cara. Conflitos de toda ordem, que inclusive vai ser o tema de uma palestra que a Tati vai dar aqui para os servidores da casa no dia próximo aí. Essa entrevista ela é atemporal, vai passar em vários momentos da nossa programação, mas ela vai dar essa palestra aqui, que é justamente inteligência emocional no ambiente de trabalho, que é super necessário, né, Tati? Super necessário. Como é que a gente lida com isso no ambiente de trabalho, Tati? Primeiro, a gente precisa lidar com a gente mesmo, né? Eu sempre falo que a inteligência emocional, ela começa em nós. Eu reconhecendo e sabendo expressar as minhas emoções. Porque eu não posso depositar no outro aquilo que eu não faço por mim. Então, eu não posso te responsabilizar, por exemplo, por aquilo que eu sinto, faço e penso. Claro. Então, eu tratei o Fernando mal porque, nossa, ele nem me deu bom dia, aí eu tratei ele mal. Como assim? Né? Então, às vezes, a gente tende a terceirizar isso. Quando a gente se volta para o ambiente de trabalho, a gente encara a gente tem ali diversas outras questões como empatia, como o respeito à integralidade do outro, porque você vai lidar com pessoas diferentes de você. E às vezes não é diferente um pouquinho, é diferente demais. Diferente de tudo. Formação e por aí afora, né? Por quê? A construção daquela pessoa não foi igual à minha. Ela não estava... Até irmãos têm construções diferentes. E estando no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Às vezes com os mesmos pais, né? Tem uma autora que fala que os filhos nunca têm os mesmos pais. Né, porque eles mudam de acordo com as necessidades. Mas assim, às vezes a gente vê do mesmo ambiente, nós somos tão diferentes dos nossos irmãos. Como que a gente quer que o trabalho seja algo linear, com total ausência de conflitos, se você tem uma construção de vida e o outro tem a construção de vida dele? Então aqui entra um dos pilares da inteligência emocional, que é a empatia. Que segue do respeito, que segue da comunicação. Uma comunicação aberta e clara. Tem até um exemplo que eu gosto de dar, que é o carro. Eu posso dizer para você assim, Fernando, pega minha mochila no carro. Aí você vai lá, passa meia hora e procura na mala, e procura embaixo do banco, procura tudo quanto é lugar. É muito diferente se eu disser assim, Fernando, embaixo do meu banco no carro, no banco do motorista, tem uma mochila. Pega para mim, por favor. Então, olha a diferença na comunicação. Primeiro que eu não acreditaria, né? Que uma mochila de mulher não cabe debaixo do banco. Não cabe embaixo do banco, é verdade. Olha o detalhe importante aí. Só que olha só a especificidade que a gente dá. E que pode minimizar tantos conflitos dentro do ambiente de trabalho. Porque se sendo mais claro, mais preciso. O mais objetivo possível. Porque às vezes eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu tenho dificuldade de respeitar como o colega lida. Então, se você é uma pessoa muito aberta e eu tenho um colega que tá com um problema e ele se fecha, aí eu fico, fulano, fala aí, o que tu tem? O que tu tem, fulano? Não quer conversar, fulano? Isso é muito comum, né? Caramba, a pessoa só quer ficar quieta. Ela funciona daquele jeito, deixa ela. Ou então tem gente que chega muito feliz de manhã e aquela pessoa que tá mais apática. Ainda não acordou, mas aí o outro tá lá, sorrindo pra vida. 220, né? Meu aí você Deus. Fica assim, tipo, caramba, como que a pessoa consegue ser tão feliz 7 da manhã, 8 da manhã? Não, a pessoa não é normal, né? Ela pousou uma nave espacial, eu costumo dizer que ela pousou a nave próximo do trabalho, ela desceu, é um extraterrestre. Né? E aí, assim, quando eu identifico em mim, eu consigo estar aberto para identificar no outro. Exato. Aí eu consigo ser objetiva, eu consigo ser empática. Empatia é só a gente olhar e não julgar com os meus olhos. Que é o que a gente faz em terapia, né? Eu não olho para você com os meus olhos, eu olho para você com os seus olhos. Eu enxergo você com a sua história. Não é sobre o que eu faria, o que eu penso, isso pouco importa. Mas qual foi a construção do Fernando que fez com que ele pensasse e agisse dessa forma? Claro. Vamos entender como que isso é doloroso para ele.
processo todo. Porque perder um celular para você pode ser horrível, para outra pessoa pode ser, compra outro amanhã, tá tudo bem. Então aqui entra muito essa questão da empatia e do respeito também nesse ambiente. Isso é importantíssimo, né? Assunto realmente muito legal. Eu gosto de um conceito de empatia que fala o seguinte, né? Porque costuma se dizer que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Mas tem um outro conceito que eu acho fantástico, né? A empatia vai além disso, né? Sim. É sentir o que o outro sente. É buscar se colocar, o que é praticamente possível, mas buscar se colocar na pele do outro, né? Buscando entender a história do outro, por aquilo que o outro passou, por aquilo que ele está passando. E nesse sentido, eu acredito, Tati, e eu creio que você vai concordar comigo, né, que a gente tem que ser menos julgador, sem dúvida. Muito, né? Muito. Porque essa coisa de julgar as pessoas, né? Não só julgar, né? Em tempos de internet, não tem só julgamento, né? Tem condenação, tem trânsito em julgado, sem direito a ampla defesa e contraditório. Hã? E tem muitas vezes que eu, por exemplo, sou uma profissional que trabalha na internet. Se você faz ali, você me taca um hate. Teve um vídeo que eu postei uma vez sobre relacionamento que eu recebi muito hate. Aí eu falei, cara, eu não tenho direito de defesa. Porque se eu for me defender como pessoa e não como profissional, as pessoas vão me julgar como profissional. Exato. Aí então o que eu faço? Eu me calo. Deixa eu falar o que quiser. Porque eu não posso ser uma pessoa ali que responderia como a Tati pessoa responderia. Porque as pessoas estão me julgando ali, me tacando esse hate como uma profissional. Claro. Entende? Agora você imagina, né? No tete a tete, assim, frente a frente, já é complicado se lidar com alguém, né? No sentido que eu me refiro aqui, já é desafiador, melhor, porque a gente não sabe exatamente quem é a outra pessoa que a gente está mantendo a relação, mantendo o contato. Agora você imagina na internet. Você não sabe o rosto, se é o rosto da pessoa. Não. Você não sabe como é que está o dia dela. Você não sabe a história dela. Você não sabe nada. Sim. Então, se você pegar e meter o dedão jogador lá, cara... Sim. E tem pessoas, essa que é a realidade, né, Tati? E aí eu acho que vem uma outra frase, muito boa também. Tudo que está vivo faz um enorme esforço para continuar vivo. Sim. Nos momentos mais difíceis que eu tive com pessoas, e às vezes no dia a dia, em situações que eu vejo, assim, de gente, às vezes chutando balde e tal, vem essa frase à minha mente, na hora. Tudo que está vivo faz um enorme esforço para continuar vivo. Inclusive nossas crenças. As crenças que mais nos limitam. Né? Elas lutam bravamente para sobreviver. Pois é. Então, assim, quando a gente tem um olhar mais piedoso, eu acredito, sobre as pessoas, a gente acaba sendo um pouco menos julgador, mais piedoso, mais misericordioso, no sentido de, o outro está naquela situação, vou respeitá-lo. Não vou julgá-lo nem condená-lo. Porque às vezes o que as pessoas mais precisam, o que é? É um acolhimento, é um abraço. A maioria das vezes. A maioria, né? Cara, você não está bem, né? Tô vendo que você não está bem, cara. Sinto muito, se precisar de ajuda. Eu sinto muito, tá? Eu sei que você não está bem. Isso acontece com todo mundo. Tô aqui, precisando de uma força. Tá tudo certo, tô te respeitando, não tem problema nenhum. E não é como eu agiria. Lembra, a sua construção não é a construção do outro. Não é a construção do outro. Porque às vezes a gente fica, se eu fosse você, eu faria tal coisa, tal coisa. Exato. Mas se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Exato. E você não é o outro também, né, Dani? Sim. Esse é o ponto principal, Não é, né, Dani? sim. E aí a gente tem nossas feridas, as nossas crenças que fazem a gente agir em determinado momento. Tipo, eu atendo algumas mulheres que têm problemas de relacionamento, elas já chegam assim, nossa, as minhas amigas me odeiam, elas já falaram que eu preciso sair disso. Eu falei, se fosse fácil sair disso, era fácil. Mas existe uma construção emocional que faz com que você permaneça. E aí a gente entra com um processo que a gente chama de psicoeducação, que é informar a pessoa de onde que vem esse problema, por que ela está passando por isso, e de acolhimento primeiro. De acolhimento. Porque daí eu preciso desarmar essa pessoa, porque ela já vem assim, mas é porque não é com você, ela já vem armada para se defender, porque a vida faz isso, né? A gente tem que estar toda hora pronto para se defender. Mas é importante, nessa questão da empatia, a gente entender que o outro não vai resolver da forma como nós resolveríamos. Mas que eu só preciso entender a forma que ele quer resolver. E pronto. Então não é sobre eu obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero, que eu acho certo. O processo é diferente, né, Tati? Para cada um. O então como momento que de você cada um, quer que eu te ajude com isso? Fernando, você tá atolado aqui de trabalho? Como que você quer que eu te ajude? Ao invés de dizer, eu posso fazer tal coisa por você.
Mas talvez você não queira que a pessoa faça isso. Exato. Você queira que ela faça outra coisa. Então, perguntar, né? Minha avó sempre dizia que perguntar não ofende. Então, pergunta, como você quer que eu faça isso? Relacionamento é muito isso. É muito isso. Às vezes a gente dá... Até relacionamento conjugal, a gente tem problemas, às vezes, com nossos pares, porque a gente quer impor para os nossos pares a forma como a gente acha que é certo agir. E não perguntar, como que você quer ser cuidado quando você está doente? Como que você se sente amado? Como que você quer que... É a mesma coisa no ambiente de trabalho. Perfeito, né? Fantástico, fantástico. São lições realmente preciosas, né? Não sei se você está acompanhando a gente. Gostaria de fazer alguma pergunta para a Tati, eu creio que várias aqui, né? Mas o importante de entendermos é que realmente o cuidado com as emoções são essenciais, né, Tati? Essenciais. Elas comandam tudo que a gente faz. Comandam tudo, né? E não tem como a gente dizer que não tem como a gente negligenciar, omitir isso de modo algum. Por quê? Porque as relações emocionais, essas situações emocionais, elas ocorrem em tudo que é lugar. É no ambiente de casa, ambiente interno, é no ambiente de trabalho, escolar, enfim. Gerenciar então bem as emoções é um processo lento e necessário, né, Tati? E necessário, que exige muito autoconhecimento. Eu preciso saber quais são os meus gatilhos, o que me ativa, por que eu reajo dessa forma à raiva, por que quando eu tenho medo eu faço isso, por que eu não consigo controlar X coisa, por que os meus impulsos, às vezes, por exemplo, comer compulsivamente, comprar compulsivamente, isso é falta de gestão emocional. Também, né? Uma das coisas. Então, esse processo de reconhecimento emocional, ele esbarra nas portas que a gente abre, nas portas que a gente fecha, nos relacionamentos que a gente inicia, nas relações que a gente precisa encerrar. Né? Então, essas pessoas que elas são muito intempestivas, às vezes... Eu estava até conversando com uma amiga. Quantas portas a gente já não pode ter fechado por conta de temperamento sem saber? Exato. Quantas vezes alguém já citou o seu nome e disse assim, não, fulano não, nossa senhora, fulano, faz uma confusão aqui, vem ali rapidinho. Né? Então, às vezes, a gente, com falta dessa gestão e autoconhecimento, a gente fecha. Perde oportunidades, a gente mina a visão que o outro tem sobre nós, porque, às vezes, um momento, né, faz com que a pessoa tenha uma visão integral de você. Muda tudo, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, de oportunidade, a gente tem que ter total foco nessas questões emocionais. Porque se eu tô com raiva, eu vou agir como uma pessoa que tem raiva. Se eu tô com medo, eu vou agir como uma pessoa que tem medo. Então, racionalizar as emoções é fundamental. Fundamental. Me sentir ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Calma, eu vou passar por um processo XX. Então isso aqui é normal, tá tudo bem. Regulação, respiração. Ao invés de agir prontamente, sabe? Me sinto ansiosa logo... Me esquivo, não vou, não faço. E aí a gente vai fazendo uma construção de consequências, né? É o autoconhecimento mesmo, né? Total. Porque essa questão dos estados que a gente se coloca também é algo fantástico, né? Porque se você está diante de uma situação e você sente no seu corpo o que está se passando naquela situação. Então, você prepara o seu corpo para determinadas situações, né? Se você quer superar bem aquele determinado desafio, que é um problema para você, você tem que estar o quê? Congruente, você tem que estar bem, sua fisiologia tem que estar legal. Sim. Respiração primeiramente, né, Tati? Sempre se fala, inclusive tem movimentos, né, que trabalham muito nesse sentido, né? A yoga. Diante de algo desafiador, de um fato que ocorreu, primeira coisa a fazer, conte até 10. Respira. Conte até 10. Por que contar até 10? Porque é a falta de oxigenação da mente. Sim. A pessoa não respira, respiração começa a ficar ofegante, né? A pessoa simplesmente desmonta e aí acaba dando uma reação que é completamente equivocada, desproporcional muitas das vezes. Então esses 10 segundos é o tempo da respiração, né? A respiração, ela é um termômetro. Então, ela ativa, ela tem o poder de ativar. A gente tem dois sistemas cerebrais. A gente tem o simpático, que injeta adrenalina, cortisol ali no sangue para que a gente hiperative. E, geralmente, processos ansiosos. Se eu estou entrando numa crise de pânico ou de ansiedade, a primeira coisa que muda é a minha respiração. Ela fica curta. Então, eu já fico assim... Porque eu estou oxigenando e estou preparando o meu corpo para lutar ou para fugir. Ancestralidade, lá dos homens da caverna, né? Que aí a gente precisa lutar ou fugir. E aí, quando eu paro e respiro pausadamente, seguro, aí eu ativo o meu outro sistema, que é o parasimpático, que ele diz assim, opa, tá tudo bem aqui, eu não preciso surtar, não preciso lutar e nem fugir, eu só tô com medo. Tá com medo. Eu só tô com raiva.
Mas eu tô com raiva porque o fulano fez uma injustiça comigo e tá tudo bem, a gente vai resolver isso. Aí eu começo a voltar para o meu centro. Então, a respiração, ela é esse balizador, sabe? Então, quanto mais rápida, mais ela vai injetando. Se a gente quisesse agora, por exemplo, te colocar no estado de alerta, você faz aí 20 segundos de respiração. Quando você vai estar extremamente agitado, teu coração vai estar batendo super rápido, porque você vai estar preparado para sair daqui, ó, e fugir para mais longe possível. Só que quando eu trago essa calma para minha respiração, eu estou comunicando para todo o meu sistema cerebral, que vai comunicar com o meu córtex aqui que tá tudo bem, que tipo, eu olho para o meu ambiente e falo, não, tá tudo certo aqui, ninguém vai entrar aqui para me atacar, tá tudo bem. Olha. E aí a gente consegue manter a calma em momentos de tensão, por exemplo. Então vale mais a quantidade, a qualidade dessa respiração do que necessariamente a quantidade, né? Mas respirar, a respiração é esse balizador importante. Fundamental. Muito importante. Eu sempre pergunto, às vezes, para os colegas e tal, eu pergunto assim, o que é liberdade? O que é liberdade, de fato? Mas veja, dentro dessa nossa temática da inteligência emocional, liberdade, no meu ponto de vista, eu acho que é uma explicação extremamente interessante, liberdade é a distância que existe entre o fato conflitante e a reação que você dá. Quanto mais colado, o fato está aqui, você está aqui, pum, reação está aqui, você é o quê? Prisioneiro. Escravo, um prisioneiro. Agora, fato ocorreu aqui, plum, você ainda não respondeu, você ainda não fez nada, você está observando, colocando consciência, respirando, ou seja, liberdade que se tem para se reagir, ou seja, qual vai ser a minha resposta diante daquilo. Então, veja, a escolha. A escolha. Um acidente de trânsito, uma batida, sei lá, alguém vai lá e dá uma fechada de você no trânsito. Não aconteceu nada de mais grave. Foi uma fechada, não teve nem o choque dos veículos. Tem colegas nossos por aí, não estou falando que é o seu caso, mas tem colegas nossos que já saem com porrete dentro do carro. Sim. Sofre pela possibilidade, né? O que poderia, nem aconteceu, mas poderia. Tá, mas não aconteceu, e aí? Ô, meu Deus do céu, calma, calma. Já sai xingando a mãe do cara, não conhece, mas já disse que a mulher é isso e aquilo. Por isso que o índice de morte no trânsito é muito alto também, né? Né? Meu Deus, calma. Então, assim, tem que ter liberdade, tem que ter inteligência. Aí entram as emoções, né, Tati? Sim, total. Aí entra esse controle, O controle. de eu entender por que isso me atinge tanto. Por que isso me ameaça tanto? Porque às vezes não é só sobre, tava aqui batendo o carro, mas às vezes é uma pessoa no meu trabalho. E essa pessoa me ameaça de que forma? Por que eu tô encarando isso aqui como uma ameaça? E aí é mais sobre mim, lembra que nós somos o reflexo, né? Sobre a gente. Aí entra o que o Freud falava da projeção. Eu projeto no outro aquilo que tá em mim. Então eu acho que o fulano tá querendo puxar meu tapete. Por que eu acho isso? Porque era o que eu faria com ele? Eu puxaria o dele também, se eu estivesse na posição dele? E aí existe essa nuance que as pessoas não param para pensar. Por quê? Porque a gente tende a achar que nós somos o alecrim dourado do campo, né? Exato. Que nós somos as melhores pessoas do mundo, que, nossa, eu não faço nada, eu sou sempre a vítima. Sempre acontece culpa é do comigo. outro. Eu não sei porquê, eu já ouvi várias vezes esse discurso. Tati, aconteceu comigo várias vezes, eu não sei porquê. Falei, da gente for cascaviar, a gente vai achar um motivo bem bonitinho. Mas, assim, não existem vítimas, né? A gente é agente dessas histórias, onde a gente vai performando dentro delas. Então, aconteceu algo com você, é bom a gente parar para refletir. Por que isso aconteceu comigo? E que abertura que eu dei para que essa pessoa fizesse isso? Né, tem uma moça que eu atendi há um tempo atrás, que ela sofreu uma traição no ambiente de trabalho, assim, que foi bem ruim, que envolveu questões pessoais e tal dela. E aí, quando ela chegou comigo, ela estava bem mal por esse processo. E aí, óbvio, a gente acolhe, enfim, entende todo. Mas depois que ela já estava estabilizada, a gente entrou com o processo de autoconsciência. Quais foram as portas que eu abri que permitiu que essa pessoa fizesse isso comigo, que eu não deveria ter feito? E aí existem carências, existem validações, necessidade de aceitação, onde eu acho que para ser aceito eu preciso estar muito disponível. Aí existe uma série de questões emocionais que vão culminando em ações práticas, né, do dia a dia também. As pessoas, Tati, eu não sei você que está acompanhando a gente falava também sobre isso nos bastidores aqui. Eu tenho percebido, que as pessoas a cada dia que passa estão se distanciando mais. Né? Se falou muito sobre a pandemia, que depois da pandemia todo mundo ia se aproximar, que nós seríamos seres humanos melhores.
o bicho está pegando aí em todo mundo. Deu ruim. Deu ruim. As expectativas foram frustradas. Que, diga-se de passagem, são terríveis, né? Você quer um jeito de se acabar mal é ter expectativa sobre as coisas, né? É um negócio terrível, né? Então, mas agora, uma coisa que as pessoas precisam entender, você que está acompanhando, né? É importante trazer para essa nossa conversa aqui, é que estar com pessoas dói. As relações humanas, sim, dói. Se você já enfrentou aí dor na família, está enfrentando briga, discussão, aquele almoço de domingo, minha nossa, foram falar de política, destroçou. É um para um lado, um para o outro, uma briga generalizada, aquela coisa medonha. Ambiente de trabalho. Ah, não me dou com fulano, não me dou com ciclano, parará, aquele rolo todo. Machuca. Claro que dói. Dói. Mas o que nós temos que entender, né, Tati? É que não há outro meio de nós crescermos tanto nessa vida quanto o de estarmos do lado de outro ser humano. Sim. Isso é a riqueza. Então, às vezes, Fernanda, eu vou virar um eremita. Eu vou lá pro meio do mato, vou plantar minhas coisinhas, vou ficar no meio do mato. Sem ninguém por perto, porque se não tem ninguém, pessoas por perto, não vou me incomodar. Pronto, tudo certo, não vou me incomodar. Mas o problema, quando você quer se afastar de gente, de pessoas, porque você acha que é aí a solução dos teus problemas, você para de crescer. Nós somos seres sociais, né? Não adianta. Tem uma metáfora que eu ouvi, eu não sei se eu ouvi ou se eu li em algum livro, que ele fala, se você... Acho que foi no livro do Thiago Brunet, se eu não me engano, especialista em pessoas, que ele fala, se você ganhasse todo o dinheiro do mundo, se você tivesse o melhor carro do mundo, tipo uma Ferrari, e tivesse todo o dinheiro, fosse bilionário, mas se você tivesse uma ilha deserta sozinho, de que ia valer tudo isso? Né? Então, tudo que nós fazemos e construímos é para estar em comunidade. Só que você estava falando, me veio uma coisa na cabeça, em relação a gente será que a gente não sofre mais porque eu gostaria que as pessoas fossem da forma que eu queria que elas fossem? Do que olhar para o outro como ele é? Porque se eu sofro num relacionamento, será que é porque eu não estou olhando com uma expectativa baseada em desejo do que em fatos? Então eu quero que o Fernando seja de tal forma que ele simplesmente não é. E eu não quero aceitar que ele não é dessa forma. Porque as pessoas têm que me servir. Aí vem sentimentos imaturos e infantis. Onde a gente acha que precisa ser servido, precisa ser agradado. E não de devolver isso. E deixa de curtir e de contemplar a diferença do outro. Porque eu quero que seja dessa forma. Boa. Então, quando eu termino um relacionamento, porque a outra pessoa quis, eu não quero aceitar. Porque eu sou o alecrim que todo mundo precisa me querer. Eu não posso aceitar que o outro não me quer mais. Exato. Então, isso deixa de ser sobre o outro e passa a ser como que eu lido comigo. Por que eu acho que eu estou imune a ser contrariada, a alguém invalidar algo que eu digo, ou a pessoa que está comigo hoje não querer estar mais? Por que eu acho que isso não pode acontecer comigo? E aí a gente vai aprendendo a lidar com essas frustrações quando a gente olha mais pra gente. Pra autoestima, que a gente estava falando também. Quanto que eu me sinto capaz de me refazer dessas relações? Só que, óbvio, não é uma opção ficar sozinho, né? Assim, pelo menos um senso de... A gente vive muito bem feliz sem relacionamentos afetivos, né? Homem, mulher, mulher, homem, homem, homem ali e tal. A gente vive muito bem sem. Agora, sem comunidade é impossível. Dá, né? Com saúde não dá. Sem amizades de qualidade, sem uma comunidade que te fortalece, não vai. Então, já tem provas científicas, inclusive, que boas relações sociais, elas aumentam o nosso nível de felicidade mais que dinheiro. Olha. Eles fizeram um estudo longitudinal, o setor de desenvolvimento pessoal de Harvard fez um estudo com 80 pessoas, 75 a 80 pessoas, longitudinal. E aí eles detectaram que boas relações sociais aumentam o nível de felicidade das pessoas. E a gente sempre acha que ter dinheiro é o melhor. É a fonte, né? A fonte. Nossa, se eu for rica, não tem mais problema. Lê do engano. Lei do engano mesmo. E tem gente, às vezes, pensa isso mesmo, né? Pensa assim, se eu tivesse... Igual a pergunta esse dia que eu ouvi, né? Se você tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, você continuaria trabalhando em determinado local? E a pessoa diz, não. Então você não é um trabalhador, você é um escravo. É um escravo, sim. É um escravo desse local. Você continuaria com essas amizades? Não, não continuaria. Então, às vezes, o
o não desfrutar de muito dinheiro também é uma bênção. É algo bom. A depender de quem, a depender, né? porque, convenhamos, né? Nesse contato do dia a dia a gente aprende muito, Sim, né? muito. Porque são visões. Lembra que a gente estava falando da perspectiva? A gente pode jogar aqui na mesa qualquer assunto. Você vai ter um ponto, eu vou ter um ponto. Outro ponto. E aí a gente pode pensar, caramba, é realmente sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar desse lugar. E esse eu acho que é o extraordinário da vida, né, Tati? Exatamente. Principalmente quando a gente fala de construção de homens e mulheres. A visão que você tem de mundo é muito diferente da visão que eu tenho de mundo. Simplesmente por você ser homem ou ser mulher. Perfeito. Exatamente. E aí esses contrapontos que trazem desenvolvimento pra gente. Tem um conceito, né, uma estrutura muito boa que eu acho é o seguinte, né? Cada ser humano, você que está me acompanhando, a Tati, eu, o pessoal que está trabalhando na técnica aqui, cada ser humano é único, irrepetível, original, obra-prima. Sim. A forma que foi feito, Já jogaram fora, já não tem mais. O que isso significa? Que somos diferentes. Sim. Em tudo. Em tudo. Então não adianta. E agora, convenhamos. Você imagina... Eu ia dizer um palavrão aqui, não posso dizer palavrão. Mas você imagina se todos fossem igual. Sim. Todo mundo igual o Fernando, pelo amor de Deus. Aí não. O pessoal da técnica já gritou aqui, aí não. Aí não, tá olha certo? Só. Imagina se fosse todo igual a Tati, igual o Luiz aqui, que é nosso diretor de imagens. Não dá, gente, não dá. O bom de tudo, o gostoso, é que a gente é diferente. E o legal é que a gente se complementa, né? Complementa. Eu sou uma pessoa objetiva, eu sou muito prática. Dá, não dá, pronto, acabou. E eu tenho amigas que elas são muito sensíveis. Então elas veem as coisas com mais sensibilidade e às vezes um café que eu tomo com elas lindo, né? já me ajuda a ser um pouquinho mais sensível, sabe? Isso é muito bom. E aí eu fico, caramba, realmente a gente precisa pensar um pouquinho sem ser essa forma tão objetiva e reta. Eu sou muito cartesiana, muito cartesiana. E aí eu acho muito curioso porque, curiosamente, Deus e o universo sempre colocam pessoas extremamente sensíveis. Então essas pessoas... Que complementam a gente, né? Eu tenho uma amiga que ela chora no pôr do sol. Eu falei, meu Deus! Que magnífico isso. Eu acho lindo. Falei, amiga, que lindo. Tanto que você consegue contemplar isso. Porque ela tá ali chorando no pôr do sol, e às vezes eu tô aqui respondendo uma mensagem de algum paciente, eu tô fazendo alguma coisa e ela tá assim, ai, Jesus, obrigada. Olha. E é bonito a sensibilidade. Bonito, e aí complementa, porque eu ensino objetividade pra ela, pra nossa relação, e ela me ensina a sensibilidade. Mas veja, aqui é importante a gente entender. Veja, menos julgamento. Sim. Porque entrou o julgamento aí, meu amigo. Acabou a relação. Acabou a relação. Acabou a relação. A partir do momento que eu julgo o outro e digo pro outro que aquilo que ele ficar chorando, vendo um pôr do sol, é aquilo é uma babaquice. Isso. Que o sujeito é um idiota, que dá até vergonha e para porque alguém pode estar olhando ou gravando. Aí acabou. Acabou, cara. Por quê? É o julgamento. Agora, quando você pega, você tem olhar de contemplação, meu amigo. Às vezes, caramba, como é que faz pra ser assim? O que você presta atenção? Que eu quero começar a prestar atenção também, sabe? E aí a gente vai tendo o melhor das pessoas. Ela tem o melhor de mim, eu tenho o melhor dela, e a gente vai construindo relações positivas com isso. Positivas. Esse é o magnífico, né, Tati? Agora, Tati, uma outra questão aqui que eu quero trazer também, ainda sobre ambiente de trabalho, sobre ambiente escolar, ambiente social, em todos os ambientes, principalmente nos ambientes de chefia, né? A questão dos perfis psicológicos. E mais especificamente aqui, a figura do narcisista. Eu tenho que trazer esse cara para cá, essa mulher para cá, esse perfil psicológico. Porque, gente, se tem um perfil que ele destroça emoções, acaba com pessoas, chama-se narcisismo. E se você nunca ouviu falar sobre narcisismo, preste atenção agora aqui, redobre a atenção, porque porque o narcisista, ele é um secador, né? Ele seca tudo em volta dele para que ele sozinho brilhe. Exatamente. E ele sobrevive justamente por causa da dependência emocional. Isso. Ele torna as pessoas dependentes. Na verdade, ele escolhe pessoas com perfis dependentes. Meu Deus, Tati. Porque assim, existe uma comunicação muito inconsciente.
do que é confiança, do que não é confiança. Então, se eu pedir para você pensar aqui, Fernando, me indica um médico da sua referência. Você pensou em alguém? Por que você pensou em alguém? Porque essa pessoa te inspira confiança. Se eu perguntar, Fernando, me diz um médico que você jamais iria, nunca mais, você foi nunca mais. Talvez você tenha encontrado alguém. Por quê? Porque ele fez algo, um construto de comportamentos que fez com que você não gostasse ou se sentisse inseguro sobre a prática desse médico. A mesma coisa acontece com a gente. A nossa comunicação, ela é muito mais não verbal do que verbal. Então, se a gente se dá bem, se a gente não se dá, se você acha que eu sou confiante ou se você acha que eu sou insegura, começa aqui atrás, no nosso límbico, onde ele olha pra você e fala, acho que esse cara não é confiável. Não bateu o santo. Eu acho que não dá. Tem alguma coisa aqui que tá comunicando que não vai rolar. E aí, os narcisistas, a gente brinca que eles têm um feeling, que eu falo sempre para as minhas alunas, que insegurança tem cheiro. A gente percebe inconsciente pessoas inseguras. Você percebe pela forma como ela senta, como ela olha, como ela aperta a mão, como ela se direciona para as pessoas. Que ela tá insegura. Que ela tá insegura. E às vezes você não olha isso a olho nu. Você não consegue perceber isso a olho nu. Mas inconscientemente tem algo que fala assim, tem alguma coisa aqui, não sei. Só que hoje tem uma série de comportamentos que a gente pode avaliar se essa pessoa é. E o narcisista, ele vai exatamente nesse ponto onde ele sabe que ele vai conseguir se sobressair. Porque ele sabe que com pessoas objetivas, seguras e que se posicionam, ele não vai se criar. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, narcisistas não são seguros. Eles são inseguros. Porque o polar da baixa autoestima é, eu me sinto inseguro, mas eu pareço ser segura para que você acredite nisso e eu me preserve. Ótimo. Entende? Então, eles não são tão seguros quanto eles aparentam. Só que eles pegam pessoas extremamente inseguras por conta dessa avaliação que eles fazem, às vezes inconsciente, para que essas pessoas se submetam. Então, pega uma fraqueza sua e bombardeia. Nos relacionamentos, o que eu já ouvi muitas mulheres me dizerem, você não vai ser feliz sem mim, você não consegue fazer nada, olha só como você não sabe nem escrever, não sabe falar. E às vezes ela sabe escrever, falar, se posicionar, mas ele vai minando ao ponto dele se fazer tão necessário que depois ela não consegue enxergar a vida sem. Claro, ela dependência emocional dele. Isso. E o líder faz a mesma coisa dentro do ambiente de trabalho, onde tudo é só sobre ele. Ele tá no holofote, você entrega um texto, nunca tá bom, sempre tá ruim, você não consegue escrever, você não sabe. Então ele não é narcisista em relação a todos, ele é narcisista principalmente com os inseguros. Principalmente com os inseguros. Porque quem consegue se posicionar, coloca ele no lugar dele. Coloca ele no lugar dele. Aí debate, aí já não gosta. Aí corta. Cortou o vínculo emocional, morreu o narcisista, né? Você não tem poder sobre mim. Não tem poder. E agora outra questão, né? Às vezes a gente pensa assim, mas Fernando, eu tenho uma saída. Vou sentar com esse narcisista, com essa narcisista, e vou bater a real. Vou dizer, você é isso, você é aquilo. Aprenda, essa é uma oportunidade de você mudar, de ser uma pessoa de... Não adianta. Vai acabar com você pedindo desculpa pra ele ou pra ela. Porque é algo crônico, né? Sim, é algo crônico. Na verdade, essas pessoas, elas não se reconhecem dessa forma, né? Não se reconhecem dessa forma. É por isso que não tem como mudar, porque a gente só muda aquilo que a gente reconhece. Exato. Como um problema. Então, e ela não consegue perceber isso. Não percebe. Então, é você que não consegue, é você, porque precisa se colocar nesse degrau de superioridade. Porque se ele ou ela não se coloca nesse lugar de superioridade, qual vai ser o sentido daquilo ali? Não tem, porque eles estimulam a codependência, né? Então, eu dependo que você dependa de mim, é tipo isso. A codependência. Eu preciso te formar um dependente, porque eu já dependo de você, mas eu preciso que você seja mais dependente de mim do que eu. Ótimo. De você, sabe? Aí ele faz esses joguinhos, minando a tua autoestima, minando o teu senso de capacidade, principalmente. Quer ver? Eu já tive várias relações com gente narcisista. E eu tive a graça de identificar que era um narcisista. Mas, Fernando, você não falou agora há pouco que tem que ser julgador? Menos julgador? Sim, menos julgador. Mas você tem que se ligar com as evidências. Que foi o que a Tati falou. Julgador não é negligenciar aquilo que a gente está vendo, Perfeito, não pode negligenciar. Então, vamos lá. Um narcisista, você vê que o cara é narcisista mesmo. Você manda uma mensagem. Ele visualiza. Não te responde. Lá pelas tantas, depois de algum tempo, aí sim ele foi lá e respondeu. Você manda uma mensagem para ele em outro momento. Ele faz o mesmo jogo sempre. É um traço. É um traço que eu já experimentei isso. E aí,
respostas, você manda um textão para ele, ou um áudio de, sei lá, 2 minutos, vai no WhatsApp. Responde monotonamente ali, de uma forma monossilábico. Cara, é um negócio terrível. Para trabalhar com isso no dia a dia é terrível. Aí vamos lá, relação... Mas depende, a pessoa pode ser objetiva também, Pode né? ser objetiva. Mas assim, aí vão as evidências. Você vai cruzando com outros dados. Isso, outros comportamentos. Relações do dia a dia. Você não pode aparecer mais que ele. Não, de jeito nenhum. Não pode brilhar mais. Não, Ou seja, não é um ambiente em que todos crescem. não, Ninguém pode crescer mais que ele. não. Ele tem que estar nos holofotes. Uhum. E ele deixa claro isso. Então, nisso tudo, a gente vai começando a juntar as peças desse quebra-cabeça e você identifica o narcisista. Agora, a questão é, Fernando, a Tati, vocês têm um certo conhecimento, Fernando, vocês têm uma certa estrutura, né, uma bagagem, vocês conseguem identificar isso. Mas eu não tenho esse estudo, Fernando. Eu não tenho essas condições. Como é que eu faço, Tati? Sabe o que salva a gente? Sentimento. Se eu tô num relacionamento onde eu sinto pena dessa pessoa e culpa, eu tô numa relação onde eu tô sendo manipulada. Culpa e pena são sinais claros de manipulação dentro das relações. E isso podem ser indicativos de que eu esteja vivendo um relacionamento tóxico com colegas de trabalho, família, inclusive, tá? E amigos e pares mesmo. Ou que eu posso estar convivendo com um narcisista, porque são sensações comuns. Porque quando você vem me confrontar, por exemplo, se eu for uma narcisista, eu vou dizer, nossa, Fernando, que absurdo você pensa isso de mim. Eu sempre quis o melhor pra você. Por que que você tá sendo tão agressivo, jogando todos esses absurdos na minha cara? Olha aqui o que eu já fiz por você. Aí eu vou ter uma lista de coisas que na minha concepção eu já fiz por você e que talvez você não lembre, aí você fala, ah, é verdade, né? Poxa, Tati, desculpa, tá? Eu te manipulei pela pena. Exatamente. E te manipulei pela culpa. Culpa e pena, então, sinal de alerta. São sinais de alerta. Sinais de alerta. Viu aí? Pegou? Se eu me sinto constantemente culpada, eu preciso observar muito bem as minhas relações. Outra figura, trazendo a baila aqui, importante também. A figura do sabotador. Sabe o que? Esse aí. Esse tá aqui sempre. Esse aí, meu amigo. Esse tá mais presente que o narcisista, coitado. Meu Deus do céu, sabotador, né? Quando não é a gente o sabotador, né? Sim. Mas assim, mas eu tô me referindo mais aqui ao sabotador que tá do seu lado. Seja em casa, seja no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, então, sabotador é uma coisa batata. Você encontra em tudo que é lugar. Você é figura do sabotador, né, Tati? Como é que a gente identifica esse perfil sabotador? Na verdade, a gente tem que ter cuidado novamente como que as pessoas fazem a gente se sentir. Então, se você chega aqui todo empolgado, falando de um novo projeto, nossa, tem um câmera cash aqui e tal, eu quero fazer um projeto, eu falo, nossa, tu acha que vai dar certo? Menino, tu não sabe nem falar direito, para com isso. Vai ter um podcast, tu não fala direito? Quem é que vai vir no teu podcast? As pessoas nem sabem que nada, isso aqui é muito longe, ninguém vai ver que não. E aí a pessoa começa a minar os teus objetivos. Água no chope. Água no chope. Esse é um sinal claro, ali, onde você tenta se sobressair, onde você tenta... Por isso a força do ambiente que a gente falou há pouco. Porque o ambiente certo, ele te impulsiona. Cara, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas a gente só vai saber tentando. Vai lá, tenta fazer. Tá precisando de alguma coisa? Eu te ajudo. Só que esses sabotadores externos, eles vêm em formato, às vezes, de cuidado. Não, eu falo porque eu amo você. Eu tô falando pro teu bem. Eu tô falando pro teu bem, cuidado com isso. Então, às vezes, pode até ser que não seja intencional. A pessoa não quer minar ali, colocar água no teu chope de forma intencional. Mas tá botando. E aí, como que eu me sinto? Toda vez que eu falo com o Fernando, eu me sinto pra baixo. Nossa, tudo que eu falo pra ele nunca vai dar certo. Sinal de alerta. Muito grande. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Muito grande. Existe uma frase que dizem que é do Silvio Santos. Não sei se é verdade. Que diz assim, ó. O que ninguém sabe... Ninguém estraga. Ninguém estraga, ninguém destrói. Eu tenho um mentor que ele fala que problemas a gente coloca na luz. Porque quando a gente coloca na luz, a gente atrai pessoas para ajudar a gente a resolver esse problema. Boa. Mas nossos sonhos é só você e Deus, bem caladinho. Na sombra. Na sombra. Quietinho, ninguém Revela vê. resultado, revela o resultado. Quando der certo, aí você fala. Todo mundo vai ver. E aí você fica à vontade para contar. Mas assim, tem projetos, tem sonhos. Eu acho, Tati,
minha avaliação, isso também envolve as questões emocionais. Total. Eu tenho uma... Porque às vezes o nosso ambiente, ele não é que as pessoas façam isso por mal, tá? Quero deixar isso claro. As pessoas não fazem isso por mal. Mas às vezes o ambiente, ele não fortalece o teu crescimento porque é um ambiente limitado. Limitado. Tipo, eu tenho uma aluna agora que ela tá fazendo processo de CNH. E ela não contou pra ninguém, porque da primeira vez que ela fez, colocaram um balde de água fria nela. Falaram que ela não ia conseguir. Ah, como que vai conseguir dirigir? Tu não consegue não sei o que, tu acha que tu vai conseguir dirigir? Para com isso. Minaram ela. Dessa forma. Olha. E ela passou 5 anos para conseguir fazer o processo de novo. E aí agora ela tá fazendo o processo de novo, caladinha, sem falar nada pra ninguém. Por quê? A gente não tá precisando de força desmotivadora. A gente tá precisando de força que nos impulsione. Então, por isso que é importante a gente manter... Tem coisas que são só nossas, né? Nossa. Manter nossos sonhos ali e falar só com quem pode te ajudar. Eu não vou ficar contando pra a vizinha, pra todo mundo. Ah, eu tô querendo fazer isso. Caramba, essas pessoas vão te ajudar? Toma cuidado com isso. Né? Então, às vezes, por isso que é a importância da terapia. Tem gente que abre a sua vida pra todo mundo. Meu irmão vai fazer uma terapia. É uma terapia. Pare de falar seus problemas pra quem não vai te ajudar a resolver. Pra quem não vai te ajudar, né? E eu vou te confessar aqui, pra você também que está me acompanhando aqui, eu não tenho medo de falar sobre isso, né? Até porque a gente fala às vezes de uma dificuldade nossa aqui e as pessoas que estão nos acompanhando, elas acabam também se identificando com isso. Mas eu sempre fui boca grande. Boca de sacola. Boca de sacola. Abre a boca para falar tudo, rapaz, e meta, sonho, e diz para todo mundo e conta. Rapaz, chegou um determinado momento, eu disse assim, ó, chega, não, negativo, não dá para continuar assim desse jeito. Sim. Por quê? Porque, cara, você conta, estraga. É. Aí entra a figura do sabotador, meu, acabou com tudo. Essa que é a realidade. Então, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a gente aqui, sempre falo, Tati, não é por acaso você está aqui acompanhando a gente. Então, guarda isso, ó. Boquinha fechada. Deixa lá, vai trabalhando, vai pagando aquela viagem lá para Capadócia, lá para Turquia, né? Lá para realizar o seu sonho da viagem, vai pagando devagarinho, não conta nada para ninguém. Quando as pessoas verem, você já tá lá no Instagram, pô, a foto, exato. pronto. Menina, como tu chegou aí? Como é que chegou isso aí? Surpresa. Eu tenho uma amiga, Tati, muito legal, eu conheci ela esses dias aí, fizemos uma amizade muito bacana, que ela dizia assim, Fernando, ela é lá da Bahia, fala, Fernando, esses dias eu tava com meu filho, e aí o meu filho me ligou e perguntou, mãe, ô maninha, onde é que você tá? Eu tô aqui na Turquia. Turquia, mãe? Sem falar nada pra gente? O que a senhora tá fazendo na Turquia? Vim viajar, vim O que as passear. pessoas fazem na Turquia? E assim, ó, e eu tenho que dar satisfação pra vocês? Então. Vocês já são tudo adulto, e eu também sou adulta, Sim. eu não tenho que dar satisfação pra vocês, tô na Turquia. Aí tá. Ela comprou uma viagem, um pacote de viagem, foi pagando devagarinho. Era o sonho dela. Por quê? Porque ela tinha visto uma novela, a novela tinha sido gravada na Turquia, ela viu, ela foi pagando devagarinho, pagou tudo, foi viajar pra Turquia. Aí tá, passou. Depois de um tempo fui ter um contato novo com ela, falei com o filho dela, aí ela pegou e eu perguntei, e a tua mãe, cara? Tá na Itália. Tá na Itália? Tá na Itália. E avisou dessa vez? Não. Mesmo modo de operar. Mesmo modus operandi, gente. Não falou nada. Muito bom. Me pergunta a profissão da mulher. Profissão dela. Qual? Doméstica. Que massa, cara. Doméstica, gente. Por que você está falando isso com tanto espanto? Porque é o seguinte, às vezes, a gente, quando tem poucos recursos, a gente sabe o desafio que é. Uma faxina aqui, outra faxina ali, para poder, para subsistência, na maioria das vezes, e maldar, às vezes, para subsistência. Sim. Mulher doméstica, ela foi pagando devagarinho o pacote E conseguiu dela, realizar o e sonho realizou dela. o sonho dela. Tá na Itália. Não volta mais, tá? Muito Mas bom. que encontrou um homem lá, Que massa. já vai casar por lá, já vai ficar por lá. Ih, resolveu tudo. Que massa, cara. Entendeu como é que é? É uma baita história, né? E é uma inspiração até para as pessoas que ganham pouco e acham que não conseguem realizar não seus consegue sonhos. realizar né? os sonhos. Então dá para fazer. Dá. Mas como? Valorizando Disciplina, né? com disciplina. E valorizando acima de tudo, Tati. Eu costumo sempre dizer, dando prioridade para aquilo que é prioridade. Isso. E as suas emoções, elas são prioridades para a sua vida. Cuide das emoções. Até para a forma como você lida com o dinheiro, né? O dinheiro Exato. é emocional também, a Emocional, forma como né? você lida com ele. Total. Né? Então, assim, para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, se encaminharmos então para o final, eu quero falar aqui, deixar claro a importância
da terapia, do processo terapêutico para cuidar das emoções. Como a Tati falou agora há pouco, a gente abre a nossa boca para falar sobre a nossa vida para todo mundo. E muitas das vezes não abrimos a boca e nem nos mexemos, não nos movimentamos para abrir a boca onde devemos abrir a boca. Que é para quem? Para um profissional que entende, que vai poder nos ajudar a identificar o momento da nossa vida, como é que está, fazer a gente valorizar aquilo que não estamos valorizando, dar atenção para aquilo que não estamos dando, fazer a gente perceber isso. Porque o terapeuta, gente, isso é importante dizer, terapia não é para doido. Não. Terapia é para gente saudável. Para quem quer performar mais, pra quem né? quer performar mais, para quem quer viver melhor, para quem quer crescer. Então, se você pegar e achar que é para doido, você nunca vai. Não é para doido, é para gente saudável. Eu sempre digo. Sim. Por quê? Porque pessoas saudável e corajosa. E corajosa, claro. Vai fazer. A gente tem que lidar com muitas demandas dentro da terapia, que às vezes a gente... Porque aí a gente vai desconstruir essa visão de que você é um alecrim dourado, a vítima do mundo. Exato. Então, qual é o seu papel? Qual é o papel que você tem assumido na sua vida, né? A partir de que idade, por exemplo, a pessoa que está nos acompanhando pode fazer terapia, Tati? Desde criança. Aprendeu a falar, já pode ir para terapia. Dá para fazer. Para aprender a lidar com as emoções. Eu sempre brinco, eu ainda não tenho filhos, né? Quando eu tiver um filho, assim, aprendeu a falar, vai para terapia, que eu não quero ter trabalho com adolescente rebelde. Já vai começando. Já pode, que daí a criança vai aprendendo a lidar, porque feridas e crenças a gente sempre vai ter. A questão é como que a gente lida com essas coisas, né? Para que a gente não seja um adulto travado, aquela pessoa que não desenvolve, que tá 10 anos, 15 anos, 5 anos fazendo sempre as mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas. Eu falo sempre isso para os meus pacientes e alunos. A gente não pode se permitir reclamar da mesma coisa. Então, se eu comecei esse ano reclamando de uma coisa, eu não posso deixar que em 2026 eu passe o ano todo reclamando da mesma coisa. Eu quero emagrecer, já tem 10 anos para trás, eu não consigo. Que negócio é esse? Quero melhorar meu trabalho, eu não consigo. Que negócio é esse? Então, a gente precisa cuidar disso. E isso começa na forma como você se enxerga e no seu posicionamento frente ao mundo. Ótimo. Então, na terapia, a gente trabalha isso. Terapia não é conselho, tá? A gente não vai ficar papeando sobre conselho, mas é sobre autodescoberta. É sobre você olhar para suas feridas de frente, olhar para suas demandas, que ações práticas eu vou começar a ter a partir de agora, para que eu melhore a minha vida. O que não tá legal hoje, que eu quero melhorar, mas que eu venho arrastando isso já de tempos. Porque às vezes a gente encara como destino muitas coisas. Então, não, isso aqui é meu destino. Que destino não existe? Destino é onde você coloca o seu foco. Então, se o foco está em fazer só isso aqui, você vai ser só isso mesmo. Mas tem uma outra questão também dentro disso, né, Tati? Como escolher um bom profissional, uma boa profissional? Bom, eu sempre recomendo, eu trabalho muito com essa questão de valores, né? Porque nós temos valores pessoais. Então, eu valorizo certos tipos de coisa. E dentro desse, eu vou falar aqui sobre os meus valores e daí você generaliza isso. Tipo, eu tenho um valor cristão, por exemplo. Eu tenho um valor de movimento, eu tenho um valor de conhecimento, de crescimento, de liberdade, de independência. Então, dentro da minha comunidade, a gente desenvolve independência das mulheres. Então, você precisa ser independente, você precisa ter uma profissão, aprender a dirigir, realizar seus sonhos, independente de você ter uma relação ou não. Mediante a isso, eu atraio essas pessoas para mim. Então, hoje, se eu for te falar das pessoas que eu atendo e das mulheres que tem dentro da minha comunidade, não tem nenhuma que depende de alguém para alguma coisa. Eu nunca ouvi de uma mulher, Fernanda, eu tenho 10 anos de carreira, nunca ouvi de uma mulher assim, vou ver com meu marido, vou pedir dinheiro de alguém. Tati, eu vou ver porque o fulano tá... Não, porque são autônomos, têm independência. Elas trabalham, umas são CLT, outras são empreendedoras, mas elas têm autonomia na vida delas. O que elas vêm buscar? Mais. Eu tenho um trabalho, mas eu quero mais. Eu tô ganhando X, mas eu quero mais. Então, esse é o perfil das pessoas que te buscam. Exatamente, porque eu expresso esses valores. Então, na hora de você encontrar um psicólogo, você vai olhar para aquela pessoa ali nas redes sociais, porque hoje a gente tem muito se posicionando, e vai dizer, cara, eu compartilho desses valores. Eu compartilho opiniões muito fortes lá dentro. Então, se você não compactua com essa minha visão de mundo, eu já não sou a terapeuta certa para você. Claro. Porque a minha visão de mundo vai estar incutida nos meus atendimentos. Mas como é que essas pessoas vão conseguir identificar isso, Tati? Acompanhando, pesquisando, buscando, olhando ali nas redes sociais, entende? Ou então testando mesmo. Marcando uma consulta e indo ver como é que é. Isso. Se sentiu bem. É uma opção. Se os valores estão batendo. Eu achei legal, tipo... Quando eu trabalho com ansiedade, pessoas que têm ansiedade,
eu não atendo se você não quiser fazer atividade física, por exemplo, e dormir bem, porque são pré-requisitos. E são valores que eu tenho, porque quem me acompanha na rede social sabe que 8h30, 9h da noite eu tô dormindo já, então não é uma coisa que eu falo algo eu não faço. Então, quando você acompanha essas pessoas, você começa a perceber que eu compactuo disso. Nossa, eu quero ter uma rotina igual a da Tati, então eu vou acompanhar ela e eu vou ver o que ela faz. Por que ela consegue ser constante? Que é o que as meninas chegam comigo Tem falam. outros nomes também que o pessoal dá, né, Tati? Processo de coach, mentoria. Sim. E por aí afora, né? Que entra um pouco dentro dessa mesma seara, né? Da terapia, né? O coach, ele vai mais para ativação. Ele não pra fazer a pessoa despertar mesmo. Ele é mais ativação. Então, o coach, ele funciona muito bem para pessoas funcionais. Só que se você tiver feridas muito enraizadas, processos muito difíceis de serem trabalhados, o coach não vai resolver. Ele só vai te traumatizar mais. Porque na hora que você chega comigo, se eu fosse coach, você chega assim e fala, Tati, quero fazer uma transição de carreira. Beleza, vamos fazer seu plano de estratégia para você fazer a transição de carreira. Aí o coach ajuda. O coach seria mais ou menos como um carro que está parado, ele está andando, mas com a luzinha da reserva acesa. O coach vem e injeta um nitro lá dentro. Voa, e aí o a carro gasolina. voa. Isso. Aí o carro vai, aí você vai. Só que no meio, você tem ativações emocionais. Você tem o autossabotador, que é o quanto que você se enxerga como capaz, o quanto que você acha que você merece aquilo. Aí isso o coach não resolve. Aí você só trabalha na terapia. Na terapia. Entende? E a mentoria? A mentoria vai ser ajudar a subir uma próxima montanha, vai ser de um lugar ao outro. A mentoria é uma estratégia. Eu dou mentorias, por exemplo, para as meninas para pessoas que já têm consciência emocional. Então você chega comigo e fala, Tati, eu sei que eu tenho aqui ferida X, eu quero fazer isso, mas eu tenho dificuldade de ser constante. Beleza, vamos montar um plano estratégico e a gente vai mitigando os seus problemas emocionais ao longo do processo. E aí a gente vai caminhando juntos, mas aí eu tenho essa visão do estratégico, mas eu também tenho a visão do emocional. E a terapia entra então como descoberta, autodescoberta. Isso. Fantástico. Por que eu não consigo? Por que eu sou procrastinadora? Por que eu não consigo ser constante? Por que eu tenho muitos sonhos e eu nunca consegui realizar? Vai se entender. Vai se entender. Viu aí? Pegou? Nossa, meu Deus, uma entrevista como essa daqui realmente é uma utilidade pública extraordinária, como eu costumo dizer. Tati, quero te agradecer muitíssimo pela tua presença aqui, disponibilidade para conversar com a gente esse tempo todo, mais de 1 hora de podcast aqui conversando. As pessoas que quiserem te encontrar, quiserem saber mais informações, de repente passar por um processo terapêutico contigo, conhecer o teu trabalho mais de perto, como é que faz? Eu tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, tô no YouTube. É só pesquisar @psicóloga_Tati, _ lá no Instagram, que daí você tem todas as informações, Tem tudo lá. Principalmente no YouTube e no Instagram. E no Instagram tá sempre movimentando conteúdos novos. Exatamente. @psicóloga_Tati _ Pois bem, olhando para essa câmera aqui, gostaria que você encerrasse falando sobre algo que está no seu coração, para as pessoas que nos acompanham, de repente estão vivendo agora nesse instante com questões emocionais, sofrendo com questões emocionais, estão tristes, amargurados, enfim, aquilo que você sentir no seu coração, fica à vontade aí para conversar com as pessoas. Vou falar com você a mesma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Não se acostume com aquilo que você tem, se você pode ter melhor. A vida, ela não precisa ser sofrida. Você pode ser feliz e eu sei que às vezes as situações e as circunstâncias fazem com que a gente ache que não. Que eu preciso aceitar isso aqui, eu preciso aceitar me sentir ansiosa, triste, angustiada todos os dias, mas essa não é uma verdade absoluta. Quando você se cuida das suas emoções, se entende e ativa principalmente a chavinha ali do merecimento, você consegue acessar uma vida, uma perspectiva muito maior dentro daquilo que você tem hoje. Então, tudo que você quer, começa em você. Você só precisa se olhar e se cuidar. Viu? Não se acostume com aquilo que você tem, se você pode ter melhor. Ah, não. Essa daí, ó, eu já vou pegar aqui, ó, meu bloquinho de anotação, tá aqui. Já vou anotar, terminou aqui, eu já vou anotar. Vou anotar. Não se acostume com aquilo que você tem, se você pode ter melhor. Isso. Eu espero realmente que você tenha aprendido muito com essa entrevista aqui e entrevistas como essa aqui, maravilhosas, com profissionais como a Tati. Nós fizemos também muitas outras, estão à sua disposição. Exemplo dessa e muitas outras estão em nosso canal do YouTube. Acesse lá no buscador do YouTube, Câmara Municipal de São José. Você vai acompanhar essa entrevista na íntegra e muitas outras à sua disposição. Você que está maratonando os conteúdos na nossa plataforma no YouTube, saiba também que temos uma programação riquíssima em TV aberta, canal 10.2 para toda a grande Florianópolis, sim, em TV aberta em parceria com o Senado Federal. Mais uma vez, Tati,
Obrigado, tá? Eu que agradeço. Sucesso na sua Foi um carreira, prazer. tá Obrigada. bom? E a você, é claro, muitíssimo obrigado. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.